A busca humana pela origem divina. Um mistério insondável. Desde os primórdios da humanidade, o homem busca respostas para as grandes questões da existência. De onde viemos? Para onde vamos? E a pergunta mais profunda de todas: quem ou o que deu origem a tudo o que existe? Essa busca por significado e propósito inevitavelmente nos conduz à questão da origem de Deus. Se Ele é o Criador de tudo, quem então o criou? Essa indagação tem desafiado teólogos, filósofos e fiéis por séculos, revelando um dos mistérios mais profundos da fé. Revelações bíblicas. Vestígios da eternidade de Deus. As Sagradas Escrituras, fonte de inspiração e sabedoria, nos oferecem diversos trechos que aludem à natureza eterna de Deus. Em Gênesis, o livro que inaugura a Bíblia Sagrada, encontramos a afirmação: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Outro trecho revelador encontra-se em Salmos 90, 2 els. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O profeta Isaías também nos oferece uma profunda reflexão sobre a eternidade divina. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Isaías 44:6. Ao meditarmos sobre essas palavras, somos convidados a transcender as limitações do nosso entendimento humano e a contemplar a grandeza insondável do Criador. Interpretando o Eterno. Perspectivas teológicas sobre a origem divina. As revelações bíblicas sobre a eternidade de Deus têm sido objeto de profunda reflexão e debate entre teólogos e estudiosos ao longo da história. Diversas escolas de pensamento teológico oferecem diferentes interpretações sobre a natureza de Deus e sua existência antes da criação. Uma das perspectivas mais tradicionais é a do teísmo clássico, que defende a ideia de um Deus imutável, atemporal e eterno. Outra corrente teológica, conhecida como teologia do processo, propõe uma visão mais dinâmica da natureza divina. Para os defensores dessa perspectiva, Deus está em constante processo de autocriação e mudança, interagindo com o universo criado. A compreensão da eternidade divina permanece um dos desafios mais complexos da teologia. As diferentes interpretações e perspectivas nos convidam a aprofundar nossa reflexão sobre a natureza de Deus, reconhecendo a vastidão e o mistério que envolvem a figura do Criador. Deus, além do tempo e espaço. Um conceito intrigante. A noção de um Deus que transcende o tempo e o espaço é um conceito fascinante e desafiador para a mente humana. Acostumados a viver dentro dos limites do universo físico, com suas leis e dimensões, temos dificuldade em imaginar uma realidade onde tempo e espaço não existem. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, afirma que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, 15 e 16. A ideia de um Deus atemporal e onipresente nos desafia a repensar nossa própria percepção da realidade. Se Deus está além do tempo e do espaço, isso significa que ele não está limitado pelas mesmas leis físicas que governam o universo. Ele pode agir em qualquer ponto do tempo e do espaço sem restrições. Eternidade e criação. Implicações para a compreensão da fé. A compreensão da eternidade de Deus tem implicações profundas para a forma como interpretamos a criação e nosso lugar no universo. Se Deus existe desde sempre, sem começo nem fim, isso significa que a criação não foi um evento acidental, mas sim um ato deliberado de um ser eterno e onisciente. A vastidão do cosmos,
A complexidade da vida e a beleza da criação apontam para um Deus de sabedoria e poder infinitos. A eternidade de Deus também nos oferece esperança e consolo diante da nossa própria finitude. Sabemos que nossas vidas na Terra são passageiras, mas a promessa da vida eterna em Deus nos garante que nossa existência não termina com a morte. O Verbo Divino, explorando a relação entre Deus Pai e Deus Filho. A compreensão da eternidade de Deus se torna ainda mais profunda quando exploramos a relação entre Deus Pai e Deus Filho, como apresentada no Novo Testamento. O Evangelho de João se inicia com uma declaração poderosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Essa passagem nos apresenta o conceito do Verbo, identificado como Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O texto afirma que o Verbo, ou seja, Jesus, existia no princípio, indicando sua eternidade e divindade. Ele estava com Deus e era Deus, revelando a unidade e a distinção dentro da Trindade. Se Jesus, o Verbo, é eterno como o Pai, isso significa que a relação entre eles também é eterna. Não houve um tempo em que o Pai existiu sem o Filho, ou vice-versa. A Santíssima Trindade, um mistério central da fé cristã. A doutrina da Santíssima Trindade, um dos pilares da fé cristã, apresenta um desafio à compreensão humana, pois transcende a lógica linear e a experiência terrena. A Trindade afirma a existência de um único Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade possui a plenitude da divindade, mas não existe separadamente das outras. Essa unidade em diversidade é um mistério que tem sido objeto de debate e reflexão teológica por séculos. Apesar da dificuldade de compreensão, a doutrina da Trindade é fundamental para a fé cristã, pois revela a natureza relacional de Deus. Ele não é um ser solitário e distante, mas um Deus que existe em comunhão eterna e amorosa. Repercussões da eternidade de Deus na vida do cristão. A compreensão da eternidade de Deus não é apenas um exercício intelectual, mas um convite à transformação pessoal. Reconhecer que Deus está além do tempo e do espaço, que Ele sempre existiu e sempre existirá, nos impulsiona a viver com mais propósito e esperança. A certeza da presença constante de Deus, independentemente das circunstâncias, nos fortalece nos momentos de dificuldade. Saber que Ele nos acompanha em cada passo, nos guia com sua sabedoria e nos sustenta com sua graça, nos impulsiona a enfrentar os desafios com coragem e confiança. Além disso, a eternidade de Deus nos convida a ter uma perspectiva mais ampla da vida. Nossas preocupações cotidianas, que muitas vezes parecem tão grandes e urgentes, se tornam menores diante da vastidão da eternidade. A busca contínua, um caminho de fé e mistério. A busca pela compreensão da origem de Deus é uma jornada desafiadora e inspiradora. As Escrituras Sagradas nos oferecem vislumbres da eternidade divina, mas reconhecemos que a mente humana, limitada pelo tempo e espaço, jamais poderá abranger a plenitude do Criador. Essa limitação, no entanto, não deve nos desanimar. Pelo contrário, deve nos impulsionar a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, reconhecendo que a fé não se baseia em respostas prontas, mas na confiança e no abandono ao mistério divino. A cada passo que damos em direção a Deus, mais compreendemos a nossa pequenez diante de sua grandeza. Conclusão. Encontrando Deus na busca pela verdade. A pergunta sobre a origem de Deus, embora desafiadora, nos convida a um mergulho profundo nos mistérios da fé. As Escrituras Sagradas, as reflexões teológicas e a própria experiência humana
nos oferecem pistas valiosas para compreendermos a natureza eterna e transcendente do Criador. Ao reconhecermos a vastidão e a incompreensibilidade de Deus, somos tomados por um sentimento de admiração, reverência e gratidão.